Você sabia que a rinite pode ser causada por uma infecção? Isso pode acontecer sim, chamado de rinite infecciosa. Doutor Paulo, quais são os sintomas? É muito parecido com a rinite alérgica? Olha, eu vou te contar tudo isso, falar quais são os sintomas, como que você pode identificar essa situação e também quais são as opções de tratamento. E se você ficar até o final desse vídeo, vou te falar também qual é a diferença dessa rinite infecciosa de uma sinusite, pessoal. Tem essa diferença também. Vou pedir uma coisa em troca para você. Se nesse vídeo eu chegar a mais de 1000 likes, eu vou fazer um vídeo para você que eu vou ensinar como fazer uma lavagem nasal caseira com soro fisiológico que vai ajudar muito esses pacientes que sofrem de rinite alérgica, rinite infecciosa e até sinusite. Mas eu preciso que você me ajude a chegar a 1000 likes. E queria muito também saber se você sofre com rinite infecciosa, já observou essa situação? Escreva nos comentários aqui para mim também. E se você não faz parte das pessoas que me acompanham desde 2017, te convido a se inscrever aqui no canal também, vai ser bem útil você acompanhar e saber as dicas na área de ouvido, nariz e garganta, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. O médico otorrino é um dos médicos que faz o tratamento para rinite. É importante nós sabermos que existem vários tipos de rinite. Pessoal, às vezes o paciente acha que só existe a rinite alérgica. Aquela rinite alérgica, você tem contato com poeira, pólen, primavera, mudança de temperatura, o ar-condicionado, o clima ou exposição a cheiros fortes que atacam a rinite. Não somente isso, pessoal, claro, existe essa rinite mesmo. Tem vários vídeos aqui no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso. Falo até de uma vacina de rinite alérgica. Para aquele paciente que sofre muito com rinite, foram feitos aqueles exames de alergia e dessa forma esse paciente pode diminuir a sensibilidade ao componente que provoca a rinite. E a vacina de rinite pode ser injeções ou gotinhas, e hoje em dia cada vez mais está sendo indicada as gotinhas entre o lábio e o dente antes de dormir 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, por um período mínimo de 8 meses. Se der tudo certo o tratamento, você pode estender até 3 a 5 anos. E o legal é que após finalizar esse tratamento, você pode ficar bom por mais 10 anos. Então você que sofre muito com a rinite alérgica, fez o exame de alergia, comprovou, sabe o resultado que te ataca a rinite, pode manipular e diminuir a chance de usar corticoide, antialérgicos, ter problema de coceira nos olhos, piora da asma. Pode ser muito interessante sim, né? Mas nesse vídeo eu vou falar da rinite infecciosa. Vamos lá, pessoal. Sim, pode acontecer sim uma infecção no seu nariz e isso provocar a rinite. Nós observamos muito fortemente na época agora do coronavírus, agora na pandemia que nós tivemos alguns anos atrás. Muitos pacientes que não tinham sintoma de rinite nenhum, tiveram a infecção pelo coronavírus e nós lembrávamos que a principal causa, a principal área que ele atacava era a região nasal. O paciente tinha congestão nasal, coriza, espirro e era decorrente o quê? Era alérgico? Não era alérgico, era infeccioso. O próprio vírus ia na mucosa do nariz e provocava esses sintomas. O que acontecia então? Ele chegava aqui na mucosa do nariz, inflamava essa mucosa, aí que vem o termo rinite, tá, pessoal? Tudo que vai inflamar o nariz por dentro, isso é uma rinite. Por isso é importante, quando você vai procurar um tratamento, saber a causa da rinite. É o que eu sempre falo aqui nos vídeos, você que me acompanha. Saber a causa. Sabendo a causa, você vai em cima do motivo que provoca os sintomas e dessa forma vai diminuir esses sintomas. Então, o que ficar tomando medicação a ermo, qualquer medicação, para tudo que é sintoma de rinite. Então, a rinite, o que significa? Uma inflamação na mucosa nasal. Dessa forma, essa mucosa que nós estamos vendo aqui, ela vai inflamar. Ao inflamar, ela vai dar alguns sintomas. Primeiros sintomas ao inflamar, qual que é? A congestão nasal, ou seja, ela incha o nariz por dentro. Sim, ao inchar o nariz por dentro, quais são os sintomas que você vai sentir? Obstrução nasal. Dessa forma, vai ficar o nariz entupido, pode ser de uma narina, das duas narinas, geralmente são das duas narinas, mas pode ser um pouco mais intenso de uma narina só, se você tiver também associadamente um desvio de septo nasal, ou seja, um osso, uma cartilagem que divide um lado do outro nariz, e esse osso pode estar todo para um lado. Dessa forma, você sofrer mais daquele lado da congestão nasal, tá? Então, congestão nasal, a inflamação faz isso, a rinite. E além disso, também a rinite provocada por um quadro infeccioso
pode provocar também a coriza, aquela aguinha que sai do nariz. Isso é importante vocês entenderem, porque isso eu vou contar daqui a pouquinho sobre as medicações que você pode fazer, por exemplo, um antialérgico. Se deve, em que momento utilizar o antialérgico, dependendo da secreção que você está apresentando, e também que hora que você deve parar, não usar mais o antialérgico, que pode piorar e também transformar o quê? Numa sinusite, que vai ser, se você ficar até o final, eu vou te contar essa situação também, tá? Então é isso aí, pessoal. Então vai como provocar o quê? Principalmente a congestão nasal e a coriza. A coceira e os espios são menos frequentes nesse quadro de rinite infecciosa. Um ou outro paciente pode acontecer, principalmente se tiver uma sensibilidade já de uma rinite alérgica, tá? Mas geralmente é a congestão nasal e coriza. Se for muito intenso a congestão nasal e muito intenso a coriza, ele pode ter outros sintomas associados. Ouvido tampado, dor de cabeça, congestão nessa região nasal que prejudica mais e também respiração pela boca, e isso dá dor de garganta e a boca seca. Então esses são os principais sintomas de uma rinite infecciosa. Então vamos lá. Coriza, aquela aguinha que sai do nariz, congestão nasal, pode ser de uma, das duas narinas, mas geralmente das duas, pode ser um pouco mais intensa de um lado, se for decorrente a um desvio de septo, dor de face, nessa região fica bem congestionado, pode dar ouvido tampado de um ou dos dois lados e também respirar pela boca e dor de garganta, tá? E pode apresentar também, sabe o que, pessoal? Dor no corpo e febre também. Febre geralmente baixa, 37,8, 38, 38,5, provavelmente nos primeiros 2, 3 dias pode ser isso. Existem vários vírus que provocam a rinite infecciosa. O adenovírus, o rinovírus, o vírus sincicial, tem também o vírus influenza. Pessoal, o vírus influenza pode provocar também a rinite infecciosa. Então, se você tiver esses sintomas, procure teu médico otorrino para ele fazer também o diagnóstico para você. Ele vai conversar com você aqui no consultório, vai fazer o exame físico e, dependendo de alguma dúvida, alguma situação, ele pode fazer 2 mais exames em você. Um que coloca uma câmerazinha dentro do nariz para ver o nariz por dentro, para ver essa parte aqui da congestão nasal, se tem desvio séptico, como que está essa secreção, se está clarinha, se está mais grossa, se está mais densa, se está mais amarelada, esverdeada, e também da onde ela está vindo também. E além disso também a gente observa muitos pacientes que podem ter tosse nessa rinite infecciosa também. Sabe por quê? Porque essa secreção começa a produzir bastante, não às vezes sai por aqui, mas começa a gotejar lá na região da garganta. De quando deita, dessa tosse piora demais, o paciente sofre bastante com essa tosse, né? Tá bom, desse foi feito esse exame, desse médico às vezes pode ter um pouco na dúvida. Será que esse paciente não tem um componente também alérgico associado? Ele vai pedir o exame de alergia, aqui do prick test, que é feito no antebraço, em meia hora sai o resultado. E se ele tiver suspeita também do coronavírus, ele pode pedir um terceiro exame, incluindo o exame também para influenza, que é aquele PCR, aquele do cotonete, que coloca no nariz para ver se pode ter o vírus influenza. Lembrando que o vírus influenza e o coronavírus podem sim provocar rinite infecciosa, tá? E o tratamento, como que você faz? Então a base de qualquer rinite, pessoal, que você me acompanha aqui, é a lavagem nasal com soro fisiológico. Você viu vários vídeos aqui, eu falo da lavagem nasal com spray de soro fisiológico, spray de jato contínuo, com a seringa de injeção, que é aquelas garrafinhas também que fazem de alto volume. Seria muito interessante você ter o costume de lavar todos os dias o seu nariz para evitar essas situações acontecerem e principalmente agora, nesse momento que você está com sintomas, também fazer a lavagem para que essa secreção não ficar presa ali, consequentemente vai dar mais sintomas em você e se tiver contato com uma bactéria, daí provoca a sinusite bacteriana, tá? Então lave o nariz com soro fisiológico. Quanto mais vezes você lavar, melhor vai ser o teu retorno de melhora de sintomas. Vai melhorar a congestão nasal, vai melhorar a pressão na face, consequentemente todos os outros sintomas. A secreção que está cotejando na garganta vai diminuir a tosse, diminui também a respiração pela boca, ou seja, a dor de garganta. Então faça a lavagem nasal várias vezes ao dia. Tem dúvida como fazer? Vou deixar o link na descrição desse vídeo que eu ensino em mim como fazer essa lavagem nasal e tenho certeza que vai te ajudar. Além disso, tem um outro vídeo que eu falo também da lavagem nasal com um produto, ingrediente a mais chamado xilitol, aquele açúcar adoçante natural que
pode ser colocado na lavagem nasal com soro e vai melhorar mais ainda a imunidade do seu nariz, tá? Seria legal você ver esse vídeo complementar após terminar esse daqui. Agora eu falei para vocês anteriormente, vocês estavam assistindo, que às vezes não pode utilizar antialérgico em qualquer momento de uma rinite, certo? Então vamos lá, antialérgico é para um quadro alérgico que provoca decorrente de uma rinite. Normalmente para um quadro alérgico mesmo, tá? Coriza, espirro e coceira. Mas tem paciente com quadro inflamatório, como falamos agora, rinite infecciosa, que ele provoca aquela coriza, e a coriza é aquela secreção clarinha, parece uma aguinha. Ali você pode utilizar. Utilize 1, 2, 3 dias, 4 dias, conjuntamente com a lavagem nasal. Observou que essa secreção ficou mais densa, ficou amarelada e ficou esverdeada? Eu não aconselho mais utilizar o antialérgico, senão essa secreção vai ficar mais dificilmente, vai drenar da região do seio maxilar. Nós temos aqui buracos na face, né? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Nessa região aqui da maçã do rosto, esses buracos da face, que vai drenar bem a região aqui do nariz. Se você tiver denso, mais difícil vai sair. Tiver contato com uma bactéria, daí vai provocar a infecção, a sinusite bacteriana. Então, o antialérgico você pode usar quando estiver bem clarinho, tá? E quando tiver coçando, espirrando também. A secreção amarelada, esverdeada, não aconselho mais utilizar. Pode utilizar aqueles sprays de medicações no nariz, mas não utilizar aquelas gotinhas que podem viciar. No máximo, talvez 2, 3 dias, 2 gotinhas de manhã e 2 gotinhas à noite por 2, 3 dias. Mas mais do que isso, vai viciar e vai provocar uma rinite medicamentosa, tá? Outra situação também que você pode fazer é conversar com o teu médico otorrino da necessidade de tomar medicações como anti-inflamatórios, corticoides, ou às vezes se piorar essa situação, até o antibiótico, se ele observou que evoluiu para uma sinusite. Em que momento então, você que fica até o final desse vídeo vai ganhar essa explicação, qual a diferença da rinite infecciosa da sinusite, tá? Elas são muito próximas os sintomas, mas a diferença é da localização. Então a rinite, como falei para vocês, ela fica mais nessa região nasal, bem aqui no meio, tá? Dá todos os sintomas que eu falei para você e muitos pacientes confundem com a sinusite. A sinusite é quando acontece uma inflamação nessa região do seio maxilar, região frontal e na região esfenoidal que aparece para você lá no fundo, tá? Então esses sintomas podem acontecer. É aquele paciente que observa que começa a ter dor na arcada dentária, parece que é dente, e também ao inclinar, puxa, piora muito mais essa dor, e esse paciente está com sintomas já, tem uns 5 a 10 dias que não melhora, e essa secreção está amarelada também. Lembrando que a grande maioria das sinusites são virais, ou seja, não precisam do antibiótico também. Alguma porcentagem precisa, então por isso que é importante falar com o teu médico otorrinolaringologista. Sabiam que existia uma rinite infecciosa? Não sabiam? Me escreva no comentário ali para ver se você já sabia disso, se você já sofre com isso. Não esqueça, se você chegar esse vídeo a 1000 likes, fazer um vídeo que eu vou ensinar em mim, uma lavagem nasal com soro caseiro, tá pessoal? Espero vocês para o próximo vídeo, mas já curto então, já se inscrevam e me acompanhem aqui nas dicas que eu passo para você toda segunda e quinta-feira e às vezes vídeos extras também, se assim você achar interessante, digite para mim, escreva qual o vídeo, o tema que você gostaria que eu fizesse. Pessoal, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!